uma das coisas que eu gostaria de falar com você é esse have you ever? Have you ever? Já percebeu É. que sempre que eu quero saber alguma coisa, se você já fez na vida ou não, então aqui nessa frase, você já celebrou o Halloween? Alô, Então sempre que eu te have quero you saber o have you ever, deixa eu colocar a letra maiúscula, eu vou colocar o have you ever, que eu quero saber, você alguma vez na vida já fez isso? Exemplos que eu posso utilizar. Have you ever, have you ever played piano? O que é have you ever played piano? Você já tocou piano? Isso aí, então eu quero saber se alguma vez na sua vida você já tocou piano, certo? Certo. Have you ever? Então, olha só, todas as vezes o verbo vai ter um ed aqui, ou ed, certo? Que nem aqui, ó, celebrated, played, certo? Certo. Have you ever talked to a stranger? Você já falou to, para um estrangeiro? Stranger, estranho. Então, Ah, é, stranger. Você já falou to, com um estranho? isso aí. Olha só como é uma palavra que nos engana. Stranger, estrangeiro, percebe? Sim. Aqui nem a questão parents. A gente fala parents, a gente imagina parentes, mas é É paz. pais, exatamente isso. Então, É verdade. olha só. Talked, played. São verbos simples, né? São verbos Certo. regulares. Adicionamos o ed. Agora eu vou utilizar o verbo fazer, que é o do. Do, did, done. Tá. Have you You ever did done done. exercise? Então, Você já fez exercícios? isso aí. Você alguma vez na sua vida já fez exercícios? Percebe? Sim. Agora vou colocar aqui o falar, porque é speak. Vou colocar aqui embaixo só para você perceber. Do, são os verbos irregulares que a gente está usando. Do, did E- e done. Deixa eu colocar numa tabelinha que fica mais bonito aqui. Inserir tabela. Então, nós temos na nossa tabela aqui, rapidinho, a gente tem, então, consegue ver a tabela completa aí pelo celular? Mas eu puxo. Ah, Tá, tá. o verde ao final? Oi? São três São três. quadrinhos, Isso aí. retângulos? Então, a gente Tá, tem ele no normal, certo? O normal, ou seja, infinitivo, ok? tá, A gente tem no passado simples, simple past, tá. e a gente tem o particípio. O done é passado de do. O done é o particípio. Vou colocar aqui, ó, Ah, tá. did no Tá, agora achei. passado e done, Tá. certo? Você já tem Aí eu vou colocar mais um. Speak, spoke, spoke e spoken. spoken. Isso aí, perfeito. Agora eu quero saber se você já falou alguma vez na vida em inglês. Have you ever spoken English? Percebe então que eu utilizo sempre o particípio nessa situação aqui? Quando eu quero saber uma experiência sua da vida? Pois é. Have you ever done? Eu vou usar sempre, sempre com o irregular. Eu vou usar no particípio? Sempre lembra que o have, então, ele é como se fosse um auxiliar. Ele não Então, significa tem você tem. sempre falado inglês? Ele não significa Tem você... tem. Olha só como aqui, ó. Vou colocar
Nem sempre Pode significa ser. tem. Ó, have you ever? Você já celebrou o Halloween? Não tem nenhum tem, percebe? Ele é Sim. apenas um auxiliar que quer saber se você já teve a experiência ou não. Que ele é o presente perfeito. Alô? Alô, tá me escutando? Tô te escutando. Então ele não vai estar falando de. Ele não vai estar falando de tempo, ele está falando de uma coisa que começou no passado e afeta o seu presente. Ele está falando de experiências, se você tem aquela experiência ou não, Certo. certo? Então aqui, Tá. mesmo. Você já tocou piano, você já falou com um estrangeiro, mas eu não entendi. Você já fez, Você já você fez já exercícios? é, Você já falou inglês? mas spoken é falou? E o Então, particípio não seria falado? exatamente, mas lembra que a gente está falando aqui de uma experiência, que a gente utiliza o particípio. Então, por exemplo, se você fosse utilizar o falado, também seria o spoken. Eu tenho, I have spoken. Ó, só por que eu uso o spoken? Porque eu utilizei o have. I have spoken English with Lucas. Certo, eu tenho Eu, falado. eu, Aí sim, aí eu concordo. isso. Eu Aqui, só, eu só não consegui entender o have you ever spoken? porque a gente está querendo saber de uma experiência, por uma experiência. É difícil a gente entender porque não tem no português. Então, Ah, tá, pode agora pensar tá. que você tem feito exercícios, a gente quer mas eu quero saber numa questão na vida toda, certo? Você tem Certo. feito, você tem falado inglês, é uma experiência se você teve ou não teve. E poderia ser você alguma vez? Pode ser, porque o já eu quero saber alguma vez. Você alguma vez celebrou o Halloween? Você alguma vez tocou piano? Você alguma vez falou com estranhos? Você alguma vez fez exercícios? Então aqui, ó, embora não existe uma tradução perfeita, a melhor coisa para se falar, não existe uma tradução O negócio é perfeita. entender que é particípio aí. O que você tem que entender aqui é assim: é o have, certo? É o have Certo, ou o has. O has você usa para he, she e it, certo? certo, Have ou has. O que acontece? Mas aí você utiliza ou não o not, certo? certo. E o verbo no particípio. Particípio. Have e particípio e o Mas complemento. claro, tá. Have you ever played piano? Você alguma vez já tem tocado piano, tá no particípio. Exato, exatamente. Mais Eu ou não estava menos me isso. dando conta, era o regular e o irregular. Eu achava que era só o passado no regular. Não, é o É particípio. o particípio aqui. Então, esse aqui é o único que você usa o auxiliar, que no caso o have e o has são auxiliares. Nessa situação aqui, às vezes significa o ter, certo? Certo? Mas nessa situação aqui, ele é o único auxiliar que vai deixar o verbo numa forma irregular ainda. Tá. Quando a gente. Teacher, Pode falar. e ali está escrito, have you ever? Have you Isso. ever eu uso para I, you, we, they. Isso. Botaria has you ever? Como é que eu vou botar se tem o you? Porque Has você she não ever? vai. Aqui eu tô colocando para você, mas eu poderia falar assim, ó. Has she Pra mim. ever? Never. Ah, tá. Porque a gente sempre usou só o have E- you ever. Isso. Então é has she ever. Has she ever spoken Spoken. Spanish? Yes. Ela já falou espanhol. Isso. Então, has she ever? Ela alguma vez na vida, ela. Certo. Deixa eu ver mais um. Has he?
Has he ever played soccer? Alguma vez na vida Ele ele... alguma vez jogou futebol. Isso aí, exatamente. E eu respondo yes, he has. Yes, he has. Isso aí. Yes, he has. Ou yes, she has. Ou Oh, yes, no, he has. no, she has not. She hasn't, or she has not. Isso, exatamente. Entendido aqui? Entendi. E lá em cima, have you ever? Yes, I have. Isso aí. Have you ever celebrated Halloween? Yes, I have. No, I haven't. Deixa eu colocar aqui. Yes, I have. No, I haven't. Ou I have not, certo? Ok. Igual que a gente utiliza yes, I do, yes, I don't. Mesma coisa. Ok. Certo? Certíssimo. Ótimo. Então aqui, só para você saber, então coloquei o do e o done, que é um verbo que altera bastante no particípio, certo? Certo. O be também. Be, que daí a gente tem todas as conjugações do verbo to be. Am, is, are, was, certo? Certo. Que daí aqui a gente utiliza o was, were, lembra disso? Yes. E aqui no caso, no particípio é o been. Been. Por exemplo, deixa eu colocar uma frase com o been aqui então pra gente. Vou colocar aqui embaixo do quadro, certo? Have you been to Fortaleza? Você já foi a Fortaleza? Exatamente. Você já foi, você já esteve em Fortaleza? Fortaleza. Eu posso perguntar também, como é que eu falaria, como você falaria? Eu nunca estive na China. I am not. Não, experiência. Não, para aí. Experiência. I haven't. Eu nunca. I haven't been. Eu nunca estive. Tá certo. Aonde que era mesmo? China. To China? To China. Isso aí. Então, I haven't been. eu não estive na China. I haven't been. Eu não estive na China. Eu poderia falar também I have never. Em vez de utilizar o not, eu coloco never. I have never. Never. Eu nunca estive na China. Isso aí. I have never been to China. Entendeu agora nessa questão? Entendi. China. I haven't been. Ótimo. Então essa daqui era a observação que eu queria deixar para você na nossa aula. Alguma dúvida por enquanto vai aparecer e a gente vai daí matando ao longo da aula. Vai aparecer. Certo. Mas vamos indo. Vamos seguir então para a proposta de Halloween então aqui do